Promessa feita, promessa cumprida, Daniel. William, só acrescentando uma pergunta que você fez para o Roberto, como que alianças corporativas entre empresas do Brasil e dos Estados Unidos podem eventualmente mitigar os efeitos de um protecionismo de olho no Brasil. E naquelas contribuições que eu mencionei ao USTR da Casa Branca, a AmCham no Brasil, que reúne empresas como General Electric, Visa, Coca-Cola, McDonald's, Google, fez uma contribuição muito importante, em que ela ressalta o seguinte: nos últimos 10 anos, as empresas americanas instaladas no Brasil mandaram 54 bilhões de dólares em remessas de lucros e dividendos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos exportaram para o Brasil, nos últimos 10 anos, mais de 160 bilhões de dólares em serviços, nem em bens. O Brasil foi o terceiro maior superávit dos Estados Unidos em serviços no mundo no ano passado. Isso dá uma dimensão de como as próprias empresas americanas estão nesse jogo também, as instaladas aqui, dizendo, olha, cuidado com essa relação, porque pode nos afetar aqui no Brasil e isso significa menos dinheiro de volta para as matrizes. Roberto, eu queria, além disso que o Daniel acabou, lembrar você de outra declaração que você fez aqui, quando você esteve conosco no começo do mês. Você disse que o que mais preocupava a você, Roberto, com a experiência que você tem de comércio mundial, é o seguinte: qual é o resultado que o Trump está esperando? Você conseguiu identificar o que ele está esperando? Bom, o objetivo declarado é duplo, né? Por um lado, promover a reindustrialização norte-americana, no caso específico dos automóveis, fazer com que as montadoras americanas e internacionais se localizem em território americano e comecem a fabricar automóveis dentro dos Estados Unidos, o que traria empregos e tudo mais. Sem falar do que o Lorival já falou, né, que é o fato de que essas empresas elas serão altamente robotizadas, modernas, e, portanto, não haverá a criação de emprego na mesma escala que existia no passado. Além disso, nós temos o fato de que a maturação de um investimento desse tipo vai levar por volta de 3 a 4 anos, o tempo para você construir uma nova fábrica dentro dos Estados Unidos. E aqui nós estamos falando na hipótese de você já ter tomado a decisão de fabricar nos Estados Unidos, já ter encontrado o local onde você vai construir, já ter todas as licenças concedidas e aí começar a construção. Então é um projeto de longo prazo, isso não vai, dificilmente você verá os resultados desse processo todo dentro do ciclo político da presidência do Trump, né, por um lado. Mas, além disso, William, o que mais me preocupa é o fato de que nós vamos nos lembrar o que aconteceu lá nos anos 30, você mencionou isso, né, quando os Estados Unidos passaram aquela lei Smoot-Hawley, né, que aumentou as tarifas americanas. Isso foi em 1930, se eu não estou equivocado. E o que aconteceu é que ela não provocou, essa lei e o aumento das tarifas não provocou a recessão, mas ela agravou significativamente a recessão. E mais do que isso, as retaliações que os outros países adotaram contra os Estados Unidos fizeram que, em apenas 5 anos, 2/3 do comércio mundial desaparecessem. Isso me preocupa, porque nós ainda temos, além dessas tarifas, ainda temos as tarifas que vêm aí no 2 de abril, e nós não sabemos o que vai acontecer, e sem falar na incerteza, William, que ninguém vai começar a fabricar nos Estados Unidos, onde quer que seja, sem saber quais são as regras do jogo, e as pessoas não sabem quais são as regras do jogo. Eu estava vendo uma reportagem hoje aqui nos Estados Unidos, que os analistas estão todos tentando entender, né, o que vai acontecer, quantificar o impacto para as empresas, isso tudo, ninguém consegue fazer isso. Por exemplo, o caso do Canadá, né? O Canadá é o terceiro maior fornecedor de automóveis dos Estados Unidos. Olha, o que acontece? Qual é a tarifa que vai valer? Porque a tarifa ela é cumulativa. Você tem lembra, já tinha os 25%, se eu não me engano, que já tinha sido anunciada para exportações de todos os produtos canadenses.
exceto aqueles que se enquadram dentro do USMCA, que é o acordo trilateral Estados Unidos, México e Canadá. Só que ninguém sabe exatamente quais são os produtos que se encaixam naquele acordo, porque ninguém nunca prestou atenção nisso, não era necessário fazer esse tipo de enquadramento. Então, você nem sabe se o que vai se aplicar ao automóvel canadense se é os 25% da agora ou se é a soma dos 25 mais o anterior. Eu vou dar um exemplo, o automóvel, que não vai, é quase que hipotético, porque o automóvel chinês, por exemplo, elétrico, ele paga a tarifa que ele vai pagar. Ele paga a tarifa de 20% que já tinha sido paga, que já tinha sido estabelecida contra a China. Os 100% da tarifa que o Biden já tinha aplicado sobre os automóveis elétricos chineses. Mais 25% se a China importa petróleo da Venezuela. Mais os 20% agora da nova tarifa sobre automóveis, o que dá um agregado modesto de 172% de impostos. É isso que vai valer? É isso que vai valer para a China? É isso que vai valer para a Alemanha? E ninguém sabe, as pessoas estão absolutamente perdidas. Roberto, por que não está tendo piquete nos Estados Unidos? Eu não consigo entender. Onde é que estão esses empresários? Por que eles não estão na porta da Casa Branca? Por que tem um pavor? Medo de retaliação do governo. Medo de retaliação, mas assim, à custa de quebrar a sua empresa, eu estou muito impressionada com a inação. Você pode estar havendo uma conversa mais dura ali, entre muros, dentro da Casa Branca, mas esse era o tipo de negócio para as pessoas estarem na rua. Eu não consigo entender. Qual que é o seu termômetro dessa reação aí? Bom, no caso específico de automóveis, os CEOs das montadoras americanas já reclamaram. E já acenaram com a possibilidade de demissões e de recessão no setor automotivo americano. Já se fala disso com muita clareza. Então, no nível de CEOs, isso já está acontecendo nesses setores que estão sendo claramente afetados. O que vai acontecer em 2 de abril, quem mais vai ser afetado, o que não vem, eu não sei, Thaís. Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho e ver qual vai ser o impacto disso tudo e qual a massa crítica que você consegue criar para fazer manifestações desse tipo. Porque, por outro lado, você tem sindicatos, né? O sindicato dos trabalhadores do setor automotivo apoiou a medida do Trump, né? Então, isso vai ter tensões, eu acho, políticas dentro dos Estados Unidos. Agora, qual vai ser o efeito final? Vai depender do impacto disso na economia, se a inflação vai subir ou se não vai. Teremos recessão ou não teremos recessão nos Estados Unidos. Eu participei e vivi o mundo corporativo muito de perto. Uma empresa, ela não vai na Casa Branca reclamar do presidente, bater na porta e dizer, o que o senhor está fazendo é errado. Não sei o quê. É muito difícil ela fazer isso. Elas não saem, elas não se expõem com essa facilidade, né? O que elas fazem? Elas fazem manifestações conjuntas. Então, uma carta conjunta de todo o setor, ou uma manifestação da Câmara de Comércio norte-americana, porque aí você fica diluído no número e não fica, enfim, totalmente no radar da Casa Branca. Então, esse cuidado de não se expor é muito visível, é muito concreto no meio corporativo americano, eu imagino em outros países também, né? Em que medida, eu queria colocar isso para você inicialmente, Lorival, está batendo medo também da questão fiscal americana? Esse é todo um outro capítulo, né? O dinheiro do governo acaba em agosto, setembro. Né? Isso foi um alerta que a Comissão de Assuntos Fiscais, Orçamentários do Congresso fez. Então, aí você tem todo um quadro muito mais complexo, porque o Donald Trump, ele diz que as tarifas são um instrumento de arrecadação. Sim, por isso que eu perguntei. o que é uma insanidade completa, porque se inibir a importação de coisas que fazem parte da cadeia de suprimentos, da cadeia de valor, que, como o próprio nome indica, é uma cadeia, e é isso que a gente está discutindo aqui, ela gera uma reação em cadeia dentro da economia, que é
impossível de medir, de prever. Bom, mas tarifa não é, né? Assim, você pode até ter uma externalidade ali de que aumentou a arrecadação, teve uma arrecadação, mas tarifa não é instrumento fiscal, tributário, nesse sentido de arrecadação. É regulatório, né? É, lógico. Então, com uma possível recessão e, aliás, estagflação nos Estados Unidos, né, que é o quadro que a gente está olhando, assim, o problema fiscal americano, que já é brutal, pode piorar, porque essas demissões que estão sendo feitas não fazem frente a todo o déficit que pode ser gerado por todas essas disfuncionalidades que vão chegando na economia americana. Assim, este ano vai ser um ano sangrento nos Estados Unidos, né? Assim, a economia realmente vai sofrer muito e vamos ver até que ponto o Trump consegue aguentar, assim, decidir se manter nessa situação, considerando que em novembro do ano que vem toda a Câmara é renovada e 1/3 do Senado. Daqui a pouco os republicanos que ainda estão falando, cochichando, daqui a pouco eles vão começar a gritar. Tem um economista americano do Peterson Institute, viu, Thaís, que diz o seguinte: barreiras comerciais não reduzem déficits, reduzem exportações, reduzem importações e reduzem a renda disponível das pessoas porque os preços sobem. Exatamente. O imposto de importação, ele é um imposto regulatório, né? De você regular mercado, ele não é um imposto arrecadatório. E essa matemática na cabeça para usar um termo aqui do economista brasileiro, Gabriel Barros, essa matemática na cabeça do Trump, de que ele vai repor, ele está absorvendo, ele está assumindo que os americanos vão topar pagar a mais para continuar tendo aquilo que eles tiveram até agora e que o volume de importações vai continuar. Então, a conta que ele faz é assim: hoje a gente importa X bilhões de dólares, bota 25% em cima desses X bilhões, ou 170 e tantos que o Roberto falou aqui, que o Lorival começou a dar risada, porque assim, rindo de nervoso, porque é uma coisa tão transparente, é tão óbvia, que dá nervoso de saber como é que eles fazem essa conta. Então, na cabeça dele é isso: a gente importa X bilhões de dólares, bota 170% em cima disso. Claro que não vai dar certo.